Popular do Brawl Stars, todo mundo já sabe, mas apesar dele ser o mais popular, a gente sabe que ele também é o mais difícil de se jogar do jogo inteiro. e sabendo disso, é muito importante que você saiba quais são os melhores Brawlers para usar nesse modo de jogo. Foi nesse contexto que eu, Gaebão, decidi atender aos pedidos de vocês e reviver a nossa falecida tier list de combate solitário. Bora ranquear todos os 79 Brawlers do Brawl Stars, pior até melhor, para esse modo tão amado e odiado pela comunidade. E começando a nossa lista pelo Tier F, é óbvio que o pior Brawler para esse modo tinha que ser um lançador. Abrindo a lista, a gente tem o Grom. Os lançadores já são Brawlers que naturalmente são terríveis em interações 1 versus 1 e se manter vivos na partida. E entre eles, o Grom é disparado o pior dos casos, porque ele não tem nenhuma sequer habilidade do seu kit que ajude ele nas partidas. Toda vez que esse Brawler aparece, ele é instantaneamente deletado. E não dá pra falar das marmitas do combate solitário sem mencionar o Squeak. O Squeak tem um potencial defensivo igual a de uma uva sem caroço dentro desse modo de jogo. Esse Brawler só tem o seu ataque principal para se defender dos oponentes nas partidas, e depender desse ataque principal, Michuruca é a fórmula do desastre, a partir do momento que você não tem dano e o ataque demora a explodir. E meus amigos, seria um pecado se a gente não tivesse o Tiki no top 3 de piores pro combate solitário, né? Eu sei muito bem que muitos de vocês tinham certeza que esse seria o pior Brawler do combate solo, mas na verdade não. Ele é sim terrível, mas diferente do Squeak e do Grom, ele pelo menos tem um acessório e uma super que não fazem nada, mas pelo menos estão lá pra defender ele. Além de ter pelo menos um mapazinho que ele não é completamente inútil, que é a Caverna Convulsiva. E mais outro saco de pancada carimbado do Tier F vai ser o Poco. O Poco, a esse ponto, é um clássico. Ele é ruim no combate desde que o jogo foi criado lá na beta por motivos muito simples. Ele não tem dano nenhum para se defender dos oponentes. Apesar dele ter muita vida e muita cura, de nada adianta se você não tem dano direito nem para quebrar as caixas do combate. E é óbvio que o Barley, sendo um lançador, não iria escapar do Tier F também. É um outro Brawler de artilharia, né, rapaziada? Os lançadores sempre têm a capacidade defensiva igual a de uma batata nas partidas. Qualquer Brawler que se aproxima deles, eles já se cagam todinhos e explodem. E o Barley é mais um desses casos, porque ele tem 0 burst damage tanto de longe quanto de perto, e depender inteiramente do seu primeiro acessório para conseguir se defender, não é uma boa coisa não. E não dá, rapaziada. O Hank é o Brawler mais consistente do Brawl Stars. Ele é consistentemente inútil em todos os modos de jogo. Até conseguir carregar a sua super, o Hank é simplesmente o Brawler mais indefeso do jogo inteiro, tendo a menor quantidade de dano entre todos os Brawlers do game e absolutamente nenhuma forma de reagir contra os oponentes caso eles resolvam rushar em você. Ter 11 mil de vida não te ajuda em nada, quando a tua única função na partida é virar marmita. E pra fechar o nosso Tier F, não dá pra falar de Brawlers inúteis do combate solo sem passar pelo Byron. O Byron até que tem um dano legal, mas ter um dano legal não adianta de nada se você leva 10 anos pra conseguir causar ele. O problema desse Brawler é que a sua mecânica de veneno simplesmente deixa ele injogável nesse modo, tirando todo o DPS desse personagem e impedindo que ele consiga se defender contra qualquer oponente. E quando você soma isso à pouca vida dele, pronto, ele é completamente indefeso no modo de jogo. E meus amigos, pode parecer um milagre, mas alguns lançadores conseguiram escapar do Tier F e o primeiro deles é o Sprout. Só pra deixar bem claro, ele ainda é muito ruim nesse modo de jogo, tá? O que tira ele do posto de Brawler injogável do Tier F é o fato dele não ser completamente podre em um mapa da rotação, que é a Caverna Convulsiva. Lá, você ainda consegue forçar o uso desse Brawler, mesmo que aos trancos e barrancos, mas só fica ligado que o combate tá cheio dos counters dele. E da mesma forma, o Dynamite escapou do Tier F pelo mesmo motivo. Dá pra dizer que o Dyna é até melhor do que o Sprout por ter mais dano e viver fazendo timinho nas partidas, mas ainda assim, ter só um mapa onde o Brawler é jogável não faz dele menos pior dentro desse modo de jogo. E além disso, o combate tá cheio de counters de lançadores no topo do meta, como por exemplo o Edgar e o Kit. E além dos lançadores, os snipers são outra classe de Brawler que nunca foram lá essas coisas dentro do combate solo, e entre eles a pior é a Mandy.
A Mandy é uma sniper com 0 capacidade, além do seu ataque principal. O que põe ela acima dos últimos 9 Brawlers que a gente viu é o fato dela pelo menos ser mais fácil de se utilizar quando comparada a essas opções piores, mas ainda assim ela continua terrível. E como eu acabei de falar, snipers normalmente não são nada bons em sobreviver. E seguindo essa toada, agora a gente tem a Bell. A Bell é literalmente a mesma coisa da Mandy, uma sniper com 0% capacidade de se defender e se manter viva nas partidas. Teoricamente, era pra ela ser pelo menos decente nesse modo por causa da sua super que pode enterrar a partida de qualquer oponente. Mas na prática, ninguém tem medo dela e mesmo que tu ferre a vida do seu oponente com a sua super, você já vai estar morto de qualquer jeito. E mais um Brawler de longo alcance no tier é dessa vez o Mr. P. O Mr. P nunca foi uma grande referência em dano bruto, né? Quando alguém rusha nele, o seu ataque principal simplesmente não causa dano suficiente para conseguir te defender e a sua super, apesar de ser um bom escudo de carne, muitas das vezes nem chega a ser carregada nas partidas e quando aparece é rapidamente destruída ou neutralizada. E mais uma outra classe de Brawlers que simplesmente não funciona bem dentro do combate solitário são os Spawners, e vamos exemplificar isso com a Jessie. Torretas nunca são completamente aproveitadas no combate solitário por serem objetos imóveis. Logo, a fumaça do combate dá conta delas em pouco tempo após elas serem postas no campo. Isso fora o fato de que elas são usualmente não muito boas em lidar com mais de um oponente ao mesmo tempo. E disso dá pra se dizer a respeito da Penny. A Penny por si só não faz nada. Tu fica inteiramente refém do morteiro nas partidas para conseguir sobreviver e, como explicado, isso é uma furada enorme considerando que as torretas são alvos muito fáceis nesse modo. O que bota ela levemente acima da Jessie e o Mr. P é o fato de pelo menos o seu primeiro acessório poder ser útil algumas raras vezes, além do seu segundo poder de estrela conseguir te defender até que de forma eficaz de alguns assassinos. E na posição de número 65, a gente tem o caso mais engraçado dessa lista inteira. Vamos falar sobre o Ash. Infelizmente, o Ash é um Brawler que a mecânica simplesmente não permite a ele ser bom dentro do combate solitário. Sem a fúria carregada, esse Brawler fica 100% indefeso. E para ele poder carregar sua fúria, ele precisa ficar entrando em batalha o tempo todo, o que te obriga a se colocar em risco durante a partida inteira. O tier é o primeiro assassino que a gente vai ver nessa lista é o Mortis. Os assassinos normalmente são muito bons dentro do combate solitário por serem Brawlers super perigosos e que podem te emboscar facilmente. E esse não é o caso do Mortis. Para ele poder causar dano, você precisa se expor demais aos oponentes, o que é péssimo em um modo de jogo que se baseia em sobrevivência. Logo, por ser péssimo em combate, o Mortis é obrigado a ficar sempre fugindo e essa estratégia de ficar fugindo não funciona nos dias atuais por conta desse modo estar infestado dos counters desse Brawler no topo do meta. E o próximo Brawler do tier vai ser o Sandy. O Sandy é um Brawler sem muito dano e com poucas habilidades, indefesos num modo de jogo baseado em sobrevivência, simplesmente não tem como dar bom. Bem, no caso dele, pelo menos dá pra dizer que ele tem um acessório utilizável pra defesa e alguns mapas fechados pra você poder aplicar. Mas de qualquer forma, ele ainda é ruim. E sinceramente, um dos maiores sacos de pancada do combate inteiro é o 8-bit. Apesar desse Brawler ter bastante vida e bastante dano, o 8-bit simplesmente vira alvo de bullying toda vez que ele aparece nas partidas por conta da sua mobilidade. Como ele é o Brawler mais lento do game, não importa quanto dano tu causa no inimigo, você sempre vai acabar cercado sem ter a possibilidade de fugir. Além de, claro, o seu grande trunfo, que é a sua torreta, é quase inútil dentro desse modo de jogo. E o Griff é com toda certeza uma das maiores decepções do combate solitário. Na teoria, o Griff era para ser muito bom nesse modo de jogo por conta do seu DPS bizarro de alto, mas na prática, ele demora tanto para debutar o dano com o ataque principal que se tu toma um apavoro de um Edgar, tu simplesmente feida na farofa sem nenhum tempo de reagir. E claro, tem o acessório do cofrinho, que com toda certeza vai te defender muito bem dos inimigos 5 segundos depois deles te matarem. E assim como o 8-bit, a Bia já foi a
Sigma da Bahia no combate solo, e hoje ela é só uma opção de sniper horrenda. Nem perca o seu tempo tentando utilizar a Bia nos mapas fechados, tá? Se tu quiser ter o mínimo de usabilidade para essa brawler, você vai precisar jogar em mapas como Passagem Sombria ou o Encrenca em dobro. E até lá, ela vai perder para a maioria dos brawlers por não conseguir trocar tiro muito bem e não conseguir se defender de emboscadas. Ela só tá mais à frente no tier E por ser uma brawler meio chatinha de jogar contra, dependendo do brawler que você tá usando. E entre os lançadores, dentro do combate solitário, os gêmeos são disparados os melhores. Palmas pra eles. E mesmo assim, eles ainda estão no tier E. Entre os lançadores, eles são os que mais se destacam por ter a maior quantidade de vida e um dos melhores escudos de carne dentro do jogo. O Lowry até consegue te defender e te manter vivo na partida às vezes, mas ainda assim, não dá pra ignorar o fato de que eles são lançadores. E lançadores têm absolutamente zero defesa pessoal e capacidade de sobrevivência nesse modo. E o próximo brawler do tier E de brawlers ruins vai ser o Chuck. Originalmente ele estaria ainda mais abaixo nessa lista, mas após as mudanças que a Supercell fez na super desse brawler, pode ser que às vezes você consiga se defender empurrando o inimigo pra longe usando dos seus postes. Além de, claro, ele poder ter a possibilidade de fazer um setup de trilhos que possa te ajudar a se defender e chegar no final das partidas. De qualquer forma, ele é um brawler bem porco para esse modo e que ainda por cima é extremamente difícil de aplicar corretamente para ser minimamente utilizável. Então não usem esse brawler no combate solitário. E mais um brawler de longo alcance super bosta para o combate solitário vai ser o Ruffs. Sinceramente, eu não sei nem por que você iria considerar usar esse brawler no combate solitário. Se tu não tiver a tua super, pode dar bye-bye e ir pra Big Jungle Jumping to the Sky, porque algum assassino vai com certeza te enrabar geral, sem tu ter a chance de reagir. Bem, pelo menos dá pra elogiar a super, que dá pra te defender até que bem, de vez em nunca. Além de, claro, ela te dá 2 Power Cubes extras, né, o que sinceramente não muda muita coisa. E nossa senhora, já foram quase 30 brawlers e a gente ainda tá no tier E. A próxima brawler desse tier vai ser a Bonnie. A única ferramenta que você pode fazer bom uso nesse modo dentro do kit dessa brawler é a super. Ter ela na mão pode te ajudar a escapar de situações comprometedoras porque você pula pra longe. Você até que consegue carregar ela bem rápido com a gear de carga de super, mas também é só isso. Na forma de Clyde, a Bonnie tem pouco DPS para se defender e uma mobilidade reduzida, que simplesmente torna ela alvo de bullying, e na forma assassina, tu tem pouca vida e não tem alcance para bater de frente com os melhores brawlers do modo. E ainda dentro do nosso insanamente gigantesco tier E, agora a gente tem o Gênio. O Gênio é mais um daqueles brawlers que caem na categoria de personagem sem dano suficiente para conseguir lidar com o topo de meta desse modo e se defender corretamente. Ele até tem um gadget legal e uma super que pode causar dano com o segundo poder de estrela, mas tudo isso é simplesmente insuficiente para que ele possa de fato se destacar e se defender. E o Gus é o próximo brawler que a gente vai ver dentro do tier E. Com a sua super, o Gus consegue até que se defender bem por conta do seu recém-adicionado knockback, mais o buff de dano concedido pelo segundo poder de estrela. Porém, fora a super, o ataque principal dele simplesmente não se sustenta. E se tu não conseguir ciclar a super com eficácia nas partidas, pode dar tchau e benção que o kit vai vir te comer. E nossa, o meta mudou muito em um ano. De um dos top 10 brawlers mais perigosos do combate, o Grey caiu diretamente pro tier E. Sim, o Grey tem bastante dano e muito potencial ofensivo, principalmente com a sua super e o seu acessório. Mas a gente tem que lembrar que o combate é um modo baseado em sobreviver, não em matar. E apesar dele ser eficaz em fazer kills, na hora de sobreviver mesmo, ele simplesmente não segura a pressão, neném. E o que um dia já foi o rei do combate solo, hoje tá aqui no topo do tier E. Vamos falar sobre o Crow. O meta mudou, né, galera? De 2020 pra cá, novos brawlers foram lançados, a rotação de mapas foi completamente trocada, novas habilidades chegaram ao game e hoje o Corvo simplesmente não se encaixa mais no estilo de gameplay desse modo. Não adianta querer tentar pressionar os seus oponentes com veneno, porque se alguém pular em cima de você ou te hostilizar, só um veneninho
não vai ser o suficiente pra te segurar. E nossa, glória a Deus, pai, vamos finalizar esse inferno de Tieré com a Ember agora. A Ember é mais um daqueles casos muito curiosos, porque ela tem um dos maiores DPS do game com o seu ataque principal. O problema é que ela demora tanto pra debutar esse dano, que até você começar a atacar, o oponente já te matou, girou, mandou dislike e tudo isso enquanto ri da sua cara do outro lado da tela. Se você tá assistindo até aqui, eu tenho certeza que tu gostou do conteúdo e com toda certeza vai querer receber mais sempre que sair vídeo novo. E por isso, eu, Gaeb, e os meus vídeos, é com eles que eu pago as minhas contas e todo mundo ganha. Tu recebe vídeo fresquinho e eu não passo fome. Agora sim, de volta ao vídeo. E finalmente a gente saiu do Tier E e vamos inaugurar um novo tier nas listas do canal. Começando o novíssimo Tier D, nós temos a Nita. A Nita ainda tá bem longe de ser uma brawler ideal para jogar combate solitário. Porém, diferente dos brawlers que a gente viu até agora, ela não é tenebrosamente ruim pelo fato do seu reload ser bem rápido, o que permite ela catar cubos e carregar a sua super com uma certa frequência, além de, claro, o urso não ficar parado, o que significa que talvez seja um pouquinho mais difícil matar ele nas partidas. E o Rico é o próximo brawler do Tier D. Honestamente, o Rico não é uma boa opção de brawler pro combate, porém, atualmente existem alguns mapas mais fechados, como a Caverna Convulsiva e o Lago de Ossos, onde ele pode tirar vantagem das paredes para enjoar os oponentes. E mesmo que não seja perfeito, o primeiro acessório ainda pode te livrar de muitas situações comprometedoras. E mais uma brawler que ainda tá abaixo da média nesse modo, mas não chega a ser completamente ruim, é a Lola. Em mapas mais abertos é possível usar essa brawler para lidar com algumas das melhores opções de longo alcance desse modo de jogo. Em mapas como a Passagem Sombria ou 55, tu até consegue jogar bem com ela, só torce para tu não encontrar brawlers que pulem diretamente em cima de você, porque ela demora até que bastante para construir dano. E a Tara é a próxima brawler que a gente vai estar vendo dentro do Tier D. Teoricamente, a Tara seria uma das melhores brawlers do combate pelo seu burst damage de perto e a sua super, que é muito eficaz na defesa e muito perigosa no ataque. Porém, o que acontece é que a maior parte dos brawlers consegue manter uma distância bem segura dela, evitando que ela consiga carregar a sua super na partida e finalizando ela com facilidade, visto que a médio e longo alcance ela simplesmente não tanca o X1. E ainda nesse limbo de brawlers que funcionam pela metade dentro do combate, bora de Coach agora. Assim como todos os outros brawlers que a gente viu no Tier D até agora, o Coach depende bastante de mapa para ser utilizável. Hoje dá para você jogar com ele em 3 dos 7 mapas de combate e dentro desses 3 de 7 mapas ele é uma opção viável, mas que não pode ser considerada boa de nenhuma forma por conta do seu potencial defensivo bem baixo. E a Colette vai ser mais uma brawler que vai performar dentro do nosso novíssimo Tier D. A Colette é uma brawler bem meia boca dentro desse modo de jogo. Apesar de conseguir se defender decentemente, a Colette pena de verdade é na hora de finalizar os inimigos, tendo muita dificuldade em confirmar kills e lidar com mais de 2 oponentes ao mesmo tempo. É uma opção de brawler viável, mas que não é boa em nenhum mapa. E continua que pulem em cima de você ou que te embosquem na partida. Além do seu acessório, a Ames não tem mais nada no seu kit que seja de muita serventia, o que trava ela no Tier C do combate solo. E o próximo brawler do Tier C vai ser o Carl. Assim como a Ames, o Carl funciona super bem a médio alcance em mapas mais abertos por conta do seu ataque principal, que é super consistente e consegue oprimir os oponentes. Porém, mais uma vez, o problema se encontra na falta de alternativas que esse brawler tem para se defender de perto ou caso ele seja surpreendido na partida. A sua super pode ser facilmente interrompida e o seu acessório quase sempre não é suficiente para conseguir te livrar da morte. E ela já foi muito melhor nesse modo de jogo, mas com tanto nerf é óbvio que a Janet iria perder o seu brilho. A Janet tem um kit super consistente para o combate solitário, um ataque principal que consegue quebrar rápido as caixas e lidar com os oponentes, além de, claro, um acessório e uma super que torna praticamente impossível pegar ela de surpresa e matar a brawler com facilidade. Porém, a Janet que a gente conhecia já não existe mais. O dano, a vida, a super, basicamente tudo nessa brawler já foi nerfado de alguma forma, diminuindo
diminuindo vertiginosamente o destaque dela nesse modo, porque ela simplesmente é uma brawler fraca. E o Lu também é outro brawler que já foi muito melhor dentro do combate solitário. O Lu é um brawler até que bem consistente nesse modo de jogo. Apesar dele não ser o melhor do mundo em criar pressão e caçar os inimigos, o Lu se defende super bem por conta da sua mecânica de congelamento, que se soma ao seu segundo poder de estrela e primeiro acessório. Porém, com vários counters desse brawler no topo do combate, com a falta de mapas onde ele realmente possa brilhar, hoje ele vai ficar aqui pelo Tier C. E mais uma das